Então, a Lia, vou ficar aqui para vocês. No capítulo 29, Jacó, Raquel e Lia. Lia tem os seguintes filhos. Ela gera primeiro, né? Nasce Rúben, Simeão, Levi e Judá. Nascem de Lia. Raquel deu a sua escrava, Bila, para ter filhos, e teve o primeiro, que foi o Dan, e o segundo, o Naftali. Então está se construindo aí as 12 tribos de Israel. A escrava de Lia, Zilpa, gerou Gade e Azer. Então, mais 2 filhos, mais 2 tribos de Israel, ou 2 tribos de Jacó. Mesma coisa. Lia gerou Isacar, Zebulon e Diná. Olha aí, essa é a filha de Lia com Jacó, Diná. E essa quase não se fala dela. Raquel gerou José, que é aquela história do José do Egito. Mais para frente a gente vai ver isso. Mas já segura esse nome. José, ele é filho de Raquel, a esposa que Jacó amava muito. Certo? E ele acaba sendo o paparicado. José vai ser o paparicado, o mimadinho, né? O caçulinha. Por enquanto, né? 30. É um episódio muito interessante, que Jacó está ali disputando ali com Labão, o seu sogro, e o sogro, né, era bem dominador, segundo a narrativa bíblica, porque Jacó era dele, as filhas eram dele, os netos era dele também, e quase que não sobrava nada para Jacó. E chegou um momento que eles resolveram separar, Jacó quis definir a situação dele, recebeu ali algumas cabras e tal, e ele falou, olha, as que nascerem listradinhas serão minhas, as que não tiverem listra serão suas, e Jacó colocava uns raminhos na frente dela ali, uns matos e tal, para nascer mais listrado. Quando elas iam cruzar, ela olhava para o mato, não tem nada de biologia, tá, gente? É a simpatia. Então elas olhavam para aquele mato listradinho, e nasciam as listradinhas, e Jacó ia aumentando o seu rebanho. O sogro dele ia perdendo. E como o sogro dele percebeu que estava perdendo, pediu para trocar, e Jacó fez as mesmas mandiguinhas lá, e ele continuou vencendo. É um episódio engraçado, depois vocês dão uma lida lá, que é um episódio engraçado que foge completamente às explicações biológicas, né? É só a simpatia e está tudo resolvido. Muito bem. No capítulo 31 de Gênesis, Raquel rouba os deuses do seu pai Labão. Como a situação estava bem complicada, Jacó resolveu pegar as suas esposas, as suas concubinas, o seu gado, os seus escravos, e fugiu do sogro. Só que Raquel, ela adorava uns deuses que o pai dela adorava. Olha só, eles estavam ali em terra dos cananeus, eles adoravam os deuses dos cananeus, sabe o panteão dos cananeus? Só que Jacó, ele gostava do Deus dos pais dele, do pai dele, né? E aí? Mas Raquel não. Raquel, ela adorava os mesmos deuses que o pai dela adorava. Então ela roubou todas as imagens dos deuses do pai dela e levou. Isso foi um problema, porque o pai dela, quando os perseguiu, encontrou eles no caminho, fez o quê? Se eu encontrar quem foi que roubou os meus deuses, tudo bem que se já levou tudo que era meu, falou para Jacó, né? Porque era tudo dele, ele pensava, né? A filha, os netos e tudo, né? Mas os meus deuses, não. Mas Raquel gostava muito daqueles deuses. E ela escondeu. E o pai dela não achou. Mas nessa situação, ele está retornando para encontrar com o irmão dele. Poxa, a gente já tinha passado aí 20 anos. Porque ele trabalhou 14 anos para ficar com as 2 filhas. Depois ele trabalhou mais 6 anos para estruturar o rebanho dele. Então, desde o momento que ele enganou o irmão,
e pegou a bênção do irmão dele, já tinha passado 20 anos. E ele volta para encontrar com Esaú, com medo que Esaú o matasse. Essa é a saga, sabe, do retorno para a casa do pai. Bem, Gênesis capítulo 32, versículo 22, Jacó, suas esposas e concubinas e seus 11 filhos. E cadê Diná? Vocês vão encontrar que fala isso em Gênesis capítulo 32, versículo 22. Não é contada. Então diz que entrou na cidade Jacó, suas esposas e os seus 11 filhos. Nesse momento já tinha 12, contando com a Diná. Mas ela foi rechaçada. Gênesis capítulo 32, versículo 24, Jacó luta com Deus. É um episódio emblemático da Bíblia. Porque Jacó estava com medo de encontrar com o irmão dele, achando que o irmão dele ia matar ele, e ele faz uma oração e pede para Deus proteger ele, tal. Só que aparece, ele não sabe dizer. A narrativa é muito esquisita. Quando eu digo ele, gente, eu estou falando dos profetas não, da realeza e dos escribas, tá? Que estruturaram a narrativa de Gênesis. Essa manifestação, toda vez que aparece Deus, você nunca sabe se é Deus ou se é um anjo, o que é? O anjo de Deus, eu vi o próprio Deus, é muito confuso isso. Muito confuso. Mas, enfim, muitos acreditam que foi o próprio Deus que apareceu para Jacó. E começou a lutar com Jacó. E Jacó estava lá lutando com ele. E esse Deus não poderia ver o clarear do dia. Por quê? Ia virar pó? Que nem os vampiros? O que ia acontecer? E Jacó agarra ele e não solta. E esse Deus, ou esse anjo, diz, Jacó, você precisa me soltar. O dia está clareando. E Jacó fala assim, eu não vou te soltar até que você me abençoe. E esse Deus toca na coxa de Jacó e Jacó começa a mancar a partir de então. E esse Deus fala, tá bom, eu vou te abençoar. Me solta que eu te abençoo. E ele abençoa Jacó. E Jacó pergunta, qual que é o seu nome? E ele não responde. Então, mais uma vez, não se tem ali o nome de Deus falado, né? E o Deus pergunta para Jacó, e o seu nome? Ele falou assim, meu nome é Jacó. Ele falou, a partir de hoje, você não se chamará mais Jacó, e sim Israel, porque lutastes com Deus e vencestes. Então, a partir desse momento, Jacó passa a ser chamado de Israel. É aquele que luta com Deus, Israel. Que Deus que é, gente? El. E olha só o que acontece na sequência. Vocês vão encontrar, gente, isso que eu vou falar agora, na Bíblia de Jerusalém, que eu falo assim que é uma das melhores que tem, sabe? Vocês vão encontrar também essa narrativa na Bíblia hebraica, mas na grande maioria das Bíblias vocês vão encontrar até o nome Yahvé, sabe? Nesse lugar que eu vou ler para vocês agora. Gênesis capítulo 33, versículo 20, está escrito, El, o Deus de Israel. Eu vou pedir para a Janine colocar esse texto, porque depois vocês podem ver no Google, mas se vocês colocarem no Google, coloque a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Porque vocês colocarem somente Gênesis capítulo 33, versículo 20, vocês podem encontrar uma narrativa diferente, certo? Tem que ser na Bíblia de Jerusalém. O versículo descreve o seguinte, Jacó construiu um altar e o chamou de El, o Deus de Israel. Este nome El é o Deus de Israel, significa Deus, o Deus de Israel. E reflete o reconhecimento de Jacó de que Deus com quem ele lutou e fez aliança era o Deus do seu povo. Então, a ideia de Jacó, nessa construção, nessa narrativa, é que era o Deus de Isaac
E Deus também do seu avô, Abraão. Certo? É importante, gente, isso. Porque mais para frente a gente vai ver que aparece o Yahvé, o tetragrama sagrado, ou chamado também de Yud-Re, Vav-Re, e muitos nem sabem de onde é que veio. Mas nós vamos falar disso mais para frente. Mas é importante vocês guardarem essa informação para a gente discutir. Porque tem muitos que dizem assim, mas quem era o Deus de Israel? Gente, é tudo Miguel, Rafael, Gabriel, Israel. É o Deus El. El não é outro. El e a sua esposa. Então, esse Deus lá do povo de Israel tinha uma esposa chamada Ácera. É só pesquisar. Então, o povo de Israel, que chegou ali naquela terra, né, com a pessoa de Abraão, Abraão que conversou, né, com aquele sacerdote, que já era o sacerdote do Deus Altíssimo, o Melquisedeque, lembra? Lá do comecinho? O sacerdote do Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo era El, que muitas das vezes foi chamado por El Elyon, até mesmo El Shaddai. Era o Deus El. Não se esqueça disso. Porque depois vocês vão ver uma montagem maluca para entrar o Yahvé